Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro de Eclesiastes, 16º encontro. Vamos trabalhar Eclesiastes, capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 14. O que é melhor para o ser humano? Ouçamos então a leitura. É melhor o fim de um assunto que o começo, e é melhor paciência que arrogância. Não te deixes arrebatar pela cólera, porque a cólera se aloja no peito do nécio. Não perguntes por que os tempos passados eram melhores do que os de agora. Isso um sábio não pergunta. Boa é a sabedoria acompanhada de patrimônio, e melhor é ver a luz do sol. A sombra da sabedoria, como a sombra do dinheiro. Porém, é mais vantagem a posse da sabedoria, porque dá vida ao seu dono. Observa a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele torceu? Em tempo de prosperidade, desfruta. Em tempo de adversidade, reflete. Deus criou os dois contrários para que o homem não possa averiguar sua própria fortuna. Então, nós vamos refletir esse livro do Eclesiástico, capítulo 7, do versículo de 8 a 14. Versículo 8. É melhor o fim de um assunto que o começo, e é melhor paciência que arrogância. Os versículos 8 e 10 até o 10º formam uma unidade. Este versículo 8 possui 2 provérbios. Podemos ver alguns exemplos. No esporte, vence não é aquele que começa bem, mas aquele que termina melhor. Na guerra ganha quem ganha a última batalha. Nos estudos, o importante não é tanto começar, mas terminar. Quando se quer alguma coisa, o importante é alcançá-lo, desde que seja por meios lícitos. Do que vale boas intenções se não se atinge a meta? Então, é melhor o fim de um assunto que o começo. O segundo provérbio: é melhor paciência que arrogância. O paciente é o único capaz de chegar até o final, mas o soberbo, fogoso, que não espera, canta vitória antes do tempo. Versículo 9. Não te deixes arrebatar pela cólera, porque a cólera se aloja no peito do nécio. A cólera, a ira, faz com que o juízo do colérico não seja sereno, e não é a melhor atitude para conseguir a meta que se quer atingir. Para Coelete, o sábio é o homem ideal, o homem equilibrado, que tem domínio sobre si mesmo, de todos os seus impulsos,
mesmo os mais primários e violentos, como a ira, a cólera. Por isso, a cólera, não dominada, só pode alojar-se no peito dos nécios. Versículo 10. Não perguntes, por que os tempos passados eram melhores que os de agora? Isso um sábio não pergunta, o que não é verdade. As pessoas pensam que os homens dos primeiros tempos da humanidade foram melhores que os seus. Nós encontramos muito isso no dia de hoje. As pessoas falam assim, meu tempo era melhor, meu tempo era assim. Não é verdade. Havia certo romantismo. Não se deve dizer que os tempos passados foram melhores. Se deve desmitificar. O sábio não coloca essa pergunta. Olhar o passado com os olhos de inocência é não ver as dificuldades e violências enfrentadas pelas pessoas no passado. Versículo 11. Boa é a sabedoria acompanhada de patrimônio, e melhor é haver a luz do sol. Coelete trata do que é melhor para o ser humano. Assim, a sabedoria em si é boa para o ser humano. Se pensava que a boa sabedoria seria melhor se acompanhada de riquezas. A tradição sapiencial de Israel aliava sabedoria e riqueza, como vemos no livro dos Provérbios, capítulo 8, versículo 18 e versículo 21. Se a sabedoria acompanhada de patrimônio é boa, melhor é ver a luz do sol. Aqui fala dos vivos, aqueles que podem ver o sol, não dos mortos. Pois aos mortos nem a sabedoria, nem a herança, nem os tesouros do mundo nada servem. Melhor é estar vivo. Versículo 12. À sombra da sabedoria, como à sombra do dinheiro. Porém, é mais vantagem a posse da sabedoria, porque dá vida a seu dono. Sabedoria e dinheiro estão no mesmo nível, já que aquilo que pode a sabedoria, pode também o dinheiro. A sombra é símbolo de proteção. Em seguida, Coelete coloca as coisas em seus lugares. A sabedoria, a ciência, o conhecimento, é mais vantajoso. Não é certo que igualmente valham sabedoria e dinheiro. A sabedoria supera o dinheiro. É mais vantagem a sabedoria, pois a sabedoria dá a vida a seu dono, a quem a possui. Dentro dessa concepção, somente o sábio pode sobreviver a todos os azares da vida e viver, isto é, passar por esses infortúnios. O dinheiro sem sabedoria não dará vida a seus donos. Versículo 13. Observa a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele torceu? Coelete inicia. Observa, olhe, contemple. A obra de Deus é a criação, que pode ser observada, tocada, é visível. A obra de Deus aqui pressupõe a fé, o homem de fé no Deus Criador. Então, quem poderá endireitar o que torceu? Quem pode endireitar o que Deus torceu? A resposta é ninguém. Pois, segundo Coelete, ninguém pode ser comparado a Deus. Mas, o que Deus torceu? O contexto refere à sua obra. Tudo o que observamos na natureza, na vida dos seres humanos, que nos parece não estar bem,
né? E não se pode evitar. Não temos poder para isto. Por exemplo, a morte, o proceder injusto dos homens. Exemplo, Deus endureceu o coração do faraó, Êxodo capítulo 4, versículo 21, capítulo 7, versículo 3. Coelho atribui a tudo o que acontece sob o sol a Deus. Nada se faz, nem acontece sem Deus, né, intervir, como também nos ensina Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 29 a 30. Versículo 14. Em tempo de prosperidade, desfruta. Em tempo de adversidade, reflete. Deus criou os dois contrários para que o homem não possa averiguar sua própria, né, a sua própria fortuna. Para que o homem não possa averiguar sua própria fortuna. Vemos aqui conceitos opostos. Tempo de prosperidade, dias bons. Tempo de adversidade, dias maus. Na prosperidade, dia bom, os momentos felizes, quando tudo vai bem, né? Então vem aconselhado, desfruta a vida, se mantém no bem, pois é o momento apto a desfrutar e aproveitar. No dia mau, quando a vida muda, quando acumulam-se tristezas e desgraças, é momento de refletir. Não se deve mudar o rumo da vida, se deve manter firme. Por isto, é bom pensar, meditar, refletir e considerar as situações. Deus criou os dois contrários, tanto um como o outro, né, foi feito por Deus. A aceitação da soberania divina, do absoluto de Deus na natureza e na história é condição necessária. O homem não possa averiguar sua própria fortuna. O que quer dizer? A impotência do homem sobre o conhecimento do futuro em geral e da sua vida em particular. O homem não pode averiguar nada depois dele, ao que acontecerá na história depois da sua morte, quer de bom, quer de mal. Diante do inevitável e inacessível, aquilo que não se alcança, não se deve desesperar, mas crer em Deus, serenar, pois os desígnios de Deus são desconhecidos. Então essa é a nossa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.